Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai fazer uma operação muito interessante no mundo das opções, muito conhecida, que é a venda coberta de calls, a venda coberta de opções, tá? Eu vou pegar uma das ações que eu tenho aqui na minha carteira, vou fazer essa operação na prática para vocês verem, então vou abrir a tela do meu computador aqui, abrir meu home broker e fazer uma venda coberta de calls para vocês verem como é simples de fazer lá no home broker. E antes de fazer isso, né, eu vou explicar como essa operação funciona. Então a minha ideia aqui com esse vídeo é que você entre aqui, entenda qual é a lógica da operação, como que ela funciona e no final veja como é simples de aplicar ela na prática também. Bom, então eu vou fazer aqui no meu computador uma operação simbólica, né, com um lote mínimo de uma das ações que eu tenho aqui na minha carteira, só para vocês verem como de fato funciona e para vocês verem também que com uma quantidade pequena de capital, você já consegue começar a fazer essa operação e tirar rendas ali da sua carteira de ações. Logicamente, né, se você tiver um capital maior, mais ações, diversas ações diferentes em grandes volumes, vai ser muito melhor, né, você consegue diversificar a estratégia, receber renda de várias ações diferentes, não precisa empenhar toda a sua carteira para fazer essa renda, mas se você tem uma carteira pequena e está começando, também é possível começar a tirar essas rendas aí do seu capital, mesmo ele sendo pequeno hoje. Então o vídeo de hoje vai ser bem sem enrolação, já deixa um like aqui para mim, para a gente poder continuar e vamos começar explicando como funciona uma venda coberta de opções, tá? A venda coberta de opções, ela tem duas partes. A primeira é a ação. Você tem que ter uma ação de uma determinada empresa na sua carteira, tá? E a segunda parte é a parte das opções, que é você vai vender uma call sobre essa posição em ações. Eu sei que isso não parece muito simples de entender, mas eu vou explicar tudo para vocês agora. Uma call é um direito de compra de uma ação num determinado dia, né, numa determinada data, por um determinado preço, tá bom? Então, essa data a gente chama de vencimento no mundo das opções e esse preço, né, que você vai vender a sua ação se chama strike. Então, por exemplo, o direito de comprar 100 ações da Petrobras por R$20 em dezembro de 2023 poderia ser uma call. Tá? Essa call teria strike em R$20, teria vencimento em dezembro de 2023, vai ser um dia específico de dezembro, inclusive, e o ativo subjacente é ações da Petrobras. Esses direitos de compra, eles são negociados no mercado, que é o mercado de opções, tá? Bom, então já expliquei o que é uma call, né? É um direito de comprar uma ação numa determinada data, por um determinado preço, né? E para entender por que as pessoas usam esses direitos de compra e venda, eu vou fazer uma analogia aqui para você entender muito bem como que funciona essa venda coberta, tá? Imagina que você começou a olhar um apartamento para comprar. Você tem lá R$500.000 e as especificações do apartamento que você quer. 2 quartos, no bairro tal, com garagem, com elevador, uma vista legal, etc. Tá? Então imagina que você começou a olhar o apartamento e o primeiro apartamento que você olhou já tinha todos os pré-requisitos lá que você tinha estabelecido, né? Então era perfeito. E ele estava custando R$490.000, ou seja, abaixo do valor que você tinha planejado gastar. Então daí você fica feliz por isso, mas te surge uma dúvida. Será que esse primeiro apartamento que eu olhei, ele é o ideal mesmo? Ou será que, na verdade, eu tô com uma expectativa muito diferente do mercado e os outros apartamentos estão mais baratos que esse ainda e eu vou conseguir gastar menos, né? Então você propõe para o dono do apartamento o seguinte, você fala, cara, segura esse apartamento para mim uma semana, eu preciso olhar os outros apartamentos, depois, se for o caso, eu volto aqui e compro. E o dono do apartamento, lógico, não vai fazer isso de graça. Então vocês fazem um acordo. O dono do apartamento fala, é o seguinte, você me paga R$5.000, que é 1% do valor do apartamento, praticamente, e eu seguro esse apartamento por uma semana. Se você decidir comprar esse apartamento no final da semana, eu te vendo ele pelos R$490.000, que é o preço que você viu hoje. Se você não decidir até o final da semana, aí eu anuncio ele e passo a vender para outras pessoas novamente. Você topa esse acordo. E esse acordo que aconteceu foi uma venda coberta. O dono do apartamento, ele tinha um apartamento com ele. Ele queria vender por 490. Tá? Mas ao invés de vender por 490, ele viu que você era um potencial comprador e ele te vendeu uma call desse apartamento, tá? Ele te vendeu o direito de comprar esse apartamento no final da semana por 490. Né? Enquanto você não se decidisse, ele não anunciaria o apartamento. Ele ganhou um prêmio que foi R$5.000. Se você decidir ou não comprar o apartamento, esses R$5.000 já estão com ele, né? Ele ganhou 1% ali quase do valor do apartamento
para te garantir esse direito de compra. Você, por outro lado, agora vai ter uma semana para poder olhar outros apartamentos e decidir se você quer comprar ou não. Se você concluir que, na verdade, aquele apartamento estava bom e o preço médio dos apartamentos está bem acima de 490, você vai exercer o seu direito e comprar aquele apartamento por 490. Se você concluir que o preço médio dos apartamentos, na verdade, está bem abaixo, está lá 450, por exemplo, você não vai exercer o seu direito de compra, vai perder os seus R$ 5.000 que você investiu, mas você vai poder escolher um apartamento mais barato, com as mesmas especificações que você queria. Então isso é uma venda coberta, tá? Nós aqui, que somos vendedores de calls, nós fazemos o papel do dono do apartamento. Só que, ao invés de apartamentos, o nosso ativo são ações no mercado financeiro. Então a gente pega as nossas ações e vende para as pessoas direitos de compra sobre essas ações. Se a ação subir acima de determinado preço, a gente topa vender uma ação naquele preço determinado, que é o strike. Se a ação não subir e chegar o dia do vencimento daquele direito, daquela call, aquela call expira, né? A ação não subiu até o strike, a call expira, a gente fica com um prêmio no nosso bolso e a gente vende outra call para o mês seguinte. Fazendo isso, todo mês a gente consegue remunerar aquela carteira de ações enquanto as ações não sobem até o preço que a gente topa entregar elas. Eu espero que essa analogia tenha facilitado um pouco a sua forma de entender uma venda coberta, né? Mas se não ajudou, talvez aqui na prática, quando eu abrir aqui no meu computador, você consiga entender melhor. Bom, vamos lá. Então eu vou abrir no meu computador aqui a grade de opções de uma das empresas que eu tenho aqui, um pedacinho da minha carteira, que é Pão de Açúcar. Vamos aqui para minha tela. Essa aqui é a grade de opções de calls, né? De direitos de compra do Pão de Açúcar, tá? O vencimento dessas calls aqui tá para 17 de março de 2023, tá bom? Então essas opções aqui tem mais ou menos um mês e meio de vida. Elas têm 30 pregões aí de vida, né? 30 dias úteis de vida, tá bom? Pão de Açúcar, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá aqui, ó, 20,48, ok? Esse é o preço da ação. Nesse momento agora que eu tô gravando o vídeo, o mercado tá aberto, então isso pode mudar, tá? E eu selecionei essa opção aqui, que é a PKC23, tá? É uma opção que vence 17/3/2023. O strike, que aqui nessa planilha em português ele chama valor de exercício, né? Tá em 22,70. O que isso quer dizer? Que eu vou vender para alguém um direito de me comprar as ações de Pão de Açúcar que eu tenho na carteira por R$ 22,70. Só que a ação tá 20,50 hoje, 20,48 aqui. Então a ação teria que subir de 20,50 até 22,70 para que eu entregue essas ações para alguém por 22,70. Então se eu for exercido, né, ou seja, se me levarem essa ação, se eu tiver que vender essa ação para a pessoa que comprou a call de mim, eu ainda vou ter um lucro na ação aqui de 2,20 mais ou menos, né? Porque ela andou de 20,50 até 22,70, tá? O preço desse direito, que é a parte muito interessante, é de 63 centavos, tá? Isso aqui dá mais de 3% do valor da ação hoje, que é R$ 20,50, beleza? Então 63 centavos é um prêmio muito interessante, ou seja, eu vou ser remunerado em 3% para esperar um mês e meio, ou seja, uma remuneração bem gorda. Se a ação subir mais de 10%, eu entrego ela valorizada para alguém. Parece um bom negócio, né? Se a ação não subir, se ela cair, andar de lado, ou subir menos do que esses 10% aqui, eu fico com os 3% e não tenho que entregar a ação. E aí no mês seguinte eu posso ir lá e fazer uma outra venda coberta, né? Vender outra call e ganhar mais um percentual interessante sobre esse capital que está investido aqui nas ações de Pão de Açúcar. É muito interessante esse tipo de operação, né? Realmente é muito legal. As ações de Pão de Açúcar, elas pagam muito bem porque são muito voláteis, né? Então o risco é um pouco maior, mas são prêmios realmente muito interessantes. Tem várias ações que têm prêmios muito interessantes na venda coberta. E já que a gente falou um pouco sobre riscos, eu vou citar os dois principais riscos aqui da operação, tá? O primeiro e menos relevante é o risco da ação disparar, né? Ou seja, eu tô aqui com o Pão de Açúcar 20,50, de repente ela vai a 30 em um único mês, né? Acontece algum evento, alguma coisa, tá? Nesse caso, eu perderia um pedaço da alta, porque eu seria obrigado a entregar essa ação por R$ 22,70, independente do preço que ela tiver no dia do vencimento. Se estiver acima de R$ 22,70, não importa, eu vou entregar por R$ 22,70. Então, se ela tivesse a 30, eu perderia um pedação dessa alta aí, porque eu me comprometi a entregar por R$ 22,70. Esse risco é um risco um pouco menor, né? Por quê? Porque, de qualquer forma, eu sairia muito positivo dessa operação, né? Eu não pegaria todo o lucro, mas eu ficaria aqui com, sei lá, 13, 14, 15% de remuneração para um mês e meio, o que é um resultado muito bom, né? Apesar da ação ter subido mais do que isso, eu ainda sairia positivo do outro lado, então é um risco menor. O segundo risco, e o mais importante, é o risco da ação. Então, se a ação cair muito forte, digamos, Pão de Açúcar está 20,50, se for para R$ 10, aí
eu ganho os 60 centavos aqui, o prêmio, mas agora eu tenho uma ação que tá a R$10, eu comprei ela por 20,50, né? Então eu tô amargando um prejuízo forte aí nessa ação. Esse sim é o maior risco, porque aí você fica negativo, né? Você tem um resultado negativo no seu bolso ali. Tudo bem, né? Você não precisa realizar esse prejuízo e tudo mais. Se você acredita na empresa, você pode esperar ela se valorizar novamente, etc. Mas é o maior risco da venda coberta, é de você ficar com uma ação ruim no seu portfólio. Então, antes de fazer a venda coberta, escolha ações que você confia, que você toparia carregar na sua carteira, que você acha que estão baratas atualmente. Outro risco também que eu acho que vale a pena alertar é que a quantidade máxima de opções que você pode vender é a quantidade de ações que você tem. Se você vender mais opções do que você tem de ações, não é mais venda coberta, é o que a gente chama de venda descoberta, e aí é uma operação muito, muito perigosa, porque se a ação explodir e você não tiver ela para entregar, você vai ter que comprar no preço que tiver no mercado e aí sim entregar por aquele preço, você vai amargar um prejuízo muito, muito forte. Então, não faça venda descoberta, sempre venda coberta. Bom, e agora vamos para minha tela aqui para a gente fazer uma na prática aqui para vocês verem, né? A gente vai vender lá a Pão de Açúcar C23, então é a PK C23. Esse aqui é o meu home broker, né? Eu vou vender só 100 aqui para fins desse vídeo, né? Já que ele é didático, tá? Eu vou botar o preço aqui, era 63, não é isso? E eu vou marcar essa caixinha aqui, lançamento coberto, tá? Para dizer para a corretora que isso é uma venda coberta, ou seja, que eu tenho a ação na minha carteira e eu tô vendendo call sobre essas ações, ou seja, é uma operação coberta, a corretora não vai precisar se preocupar em me chamar margem nem nada desse tipo. Vou digitar aqui minha assinatura eletrônica, vou clicar em vender, ele já vai me confirmar aqui, né? Então, ordem de venda PKC23 sem quantidades por 63 centavos, vai entrar na minha conta R$63, eu vou colocar assim, e aqui ele veio e já executou essa ordem, né? Já apareceu aqui no acompanhamento de ordens, então foi executada, entrou R$63 na minha conta em prêmios, né? Agora o que vai acontecer é o que a gente tinha conversado, né? Se a ação chegar aqui, nesse dia aqui, 17/3, tá? E ela tiver abaixo de 22,70, esse direito, essa call vira pó, eu não tenho mais obrigação nenhuma de entregar a minha ação, esses 63 centavos ficam no meu bolso e eu posso vender uma call do mês seguinte, escolhendo um novo strike, uma nova data de vencimento, tá? Se a ação passar de 22,70, ou seja, tiver 23, 24, 25 reais, eu sou obrigado a entregar ela por 22,70 ou fazer algum dos manejos que existem para essa operação, como uma rolagem, por exemplo, ou então entregar a ação e começar uma venda de puts, que é uma segunda operação, para poder assumir a ação novamente no futuro. Enfim, bom, nesse vídeo a gente não vai falar de rolagem, de manejo, de the wheel, de nada desse tipo, né? Porque não caberia num vídeo só também. Eu queria que ele fosse bem prático, bem específico, mostrando uma venda coberta na prática para vocês verem como é simples e como é fácil de fazer. Bom, então eu fiz essa venda coberta, eu peguei mais ou menos ali 3% de prêmio numa opção que está bem fora do dinheiro, né? Ou seja, bem dificilmente ela vai ser exercida, a ação teria que subir muito para que eu fosse exercido aqui nessa opção. E eu usei um capital muito pequeno, né? Eu usei R$2.050 de capital, que é o equivalente a 100 ações de Pão de Açúcar. Eu só usei esse capital, né? E mesmo assim eu retirei ali R$63 do mercado, né? R$63, curiosamente, é quase a mensalidade que você pagaria se você adquirisse o curso Aprenda Operações Estruturadas em 12 vezes, né? Dá um pouquinho mais que isso, acho que dá 64 e pouquinho, R$65. Então, com uma simples venda coberta dessa, com muitíssimo pouco capital, você já teria pago uma das parcelas lá do curso Aprenda Operações Estruturadas, que é o meu curso que ensina renda com opções. Se você tiver bem mais capital do que isso, de repente você consegue fazer prêmios bem maiores do que isso e o curso praticamente se paga sozinho. Eu recebo muitos depoimentos de alunos falando que na primeira operação já pagaram o curso inteiro. É muito comum receber esse tipo de depoimento lá na minha comunidade de alunos, felizmente. Se você quer aprender a fazer renda com opções de uma maneira simples, didática, barata, objetiva, tá? Com centenas de alunos satisfeitos que já fizeram o curso e que me mandam depoimentos com frequência lá, clica no primeiro link aqui da descrição e ele vai te levar para um vídeo onde eu te explico o que tem lá dentro do curso, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tenho certeza que você vai aprender a fazer renda com opções e não vai querer mais fazer outra coisa e
é isso. Eu vou te esperar do lado de dentro da minha turma. Se você quiser saber um pouco mais sobre outras estratégias, eu vou deixar nesse quadradinho aqui do lado um vídeo sobre a estratégia The Wheel. É uma estratégia que eu gosto bastante, que já mistura venda coberta de opções com venda de puts. E a gente vai brincando com essas vendas aí. Eu vou te aguardar no meu próximo vídeo ou do lado de dentro lá da minha comunidade de alunos, dentro do meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Clica no primeiro link aqui da descrição. Eu te vejo no próximo. Grande abraço.